Para esse atado, estou usando um anzol Target, modelo 131, número 14, distribuído pela Wild Fly Shop, do nosso amigo Francesco. Esse anzol tem a haste um pouco mais curta do que para a ninfa e considero isso muito bom para o atado de uma wet fly. O fio de atado que escolhi é da Unithread 8/0, equivalente a 72 denier na cor preta. Para fazer a cauda, escolhi usar um fio da Unifloss, que é um fio de seda, na cor vermelha. Para fazer o corpo dessa mosca, eu vou usar pena de pavão. No caso, as cerdas da pena que são vendidas amarradas, agrupadas dessa maneira. Para fazer a segmentação do corpo da mosca, estou usando um arame de cobre Ultra Wire BR na cor dourada. No caso, está no carretel como Hot Yellow. Para fazer o reco, no caso o colar da mosca, eu vou selecionar uma pena deste Cape, Indian Hen Cape. A pena selecionada é esta, e eu escolhi em função do comprimento das cerdas, de modo que ela seja do tamanho da haste do anzol. Retire toda a parte do fluff, no caso da penugem, próximo ao talo da pena. Deixe a parte final do rack liso. Inicie a colocação do fio de atado próximo ao olhar do anzol. Deixe uma parte livre inicial. Leve o fio de atado até metade do comprimento da haste. Será o suficiente para iniciarmos a montagem. Corte o fio excedente. Para fazer a cauda, cortei um pedaço do fio de floss vermelho de aproximadamente 5 centímetros. Dobre. Não precisa alinhar as pontas com precisão. Basta dobrar para que você possa colocá-lo por sobre a haste do anzol. Posteriormente, você vai cortar a ponta desse fio vermelho na medida correta para a cauda. Leve o restante do fio de atado até a parte final e ainda reta da haste do anzol. Não ultrapasse esse ponto. Meça, se for o caso, como eu estou fazendo. Levante a ponta do fio de atado, visualize a parte reta e pare a colocação do fio de atado. Agora eu vou colocar o arame de cobre. Prenda-o na lateral da haste do anzol. O fio de cobre ajuda a mosca com relação ao lastro. A mosca soft hackle, no caso é uma wet fly, ela afunda. E o arame de cobre tem uma das finalidades fazer lastro. A outra finalidade é aumentar a resistência das cerdas da pena de pavão. Separei essas duas cerdas. Veja, aqui na ponta é onde ela estava presa no talo principal, no rack da pena. É a parte grossa. A outra extremidade é a ponta, e a ponta é frágil. Você deve cortar, de modo que a parte frágil seja eliminada. Prenda no ponto de indexação, ou seja, aonde você parou a colocação do fio de atado. As duas cerdas podem ser colocadas sobre a haste do anzol ou lateralmente. Esse é o momento que eu ajusto o comprimento das cerdas. Observe que eu puxei para trás um pouco, porque o fio de atado ainda estava solto o suficiente para isso. Continue levando o fio de atado até chegar na parte da frente, um pouco atrás do olhar do anzol. Não leve muito para frente. Lembre-se que você vai colocar um colar, o hackle ou soft hackle, e para isso você precisa de espaço. Levante o fio de floss e corte o excedente. Agora é o momento que eu vou enrolar as duas cerdas da pena de pavão em volta da haste do anzol. Observe que eu estou fazendo isso de forma espaçada, espiralada, e isso é proposital.
A minha intenção não é enrolar volta colada uma na outra. Leve as duas penas até o ponto em que você parou o fio de atado. Mantenha as duas penas levantadas e passe o fio de atado 3 vezes sobre elas. 1, 2, 3. Pronto. Rebata para trás, leve o fio de atado para frente e enrole mais 3 vezes. Pronto. Momento de cortar as duas cerdas excedentes. O próximo passo é enrolar o arame de cobre em volta das cerdas de pavão. E observe que eu também vou enrolar de maneira espaçada e espiralada. Um dos motivos de eu ter colocado as cerdas de pavão também dessa maneira. O arame de cobre está entrando entre o espaçamento das cerdas da pena de pavão. Mantenha o arame levantado e prenda também da mesma forma que eu fiz com 3 voltas. Leve o arame para trás e enrole na frente com mais 3 voltas e pode agora encostar a ponteira do bob e girar o arame de cobre até que ele se quebre. Agora é o momento de cortar o fio de foz. Posicione a ponta da tesoura no gancho do anzol, levante e use como referência esse alinhamento. Faça o corte. E todas as suas próximas moscas iguais a essa terão esse padrão referenciado. Agora chegou o momento de colocar a pena do récord. Segure com a ponta dos dedos, indicador e polegar, e rebata todas as cerdas para trás. Você vai fazer 2 grupos. O grupo de cerdas da ponta e de trás. Encoste o rack rente ao corpo da mosca e use isso como medida. Essa é a medida do comprimento que eu vou selecionar para enrolar, formando assim o colar. Posicione a pena sobre a mosca, com a curvatura para baixo e a ponta para frente. Use o fio de atado como referência de alinhamento e coloque a junção das duas partes nesse ponto de parada do fio de atado. Prenda com uma volta e, se for o caso, antes de fazer outras voltas, você verifica o posicionamento. Dê mais uma volta, 2, é o bastante. E agora você vai rebater a ponta para trás. Puxe todas as cerdas para trás. Se um escapulir, você puxa novamente. E agora você vai enrolar, levando o fio de atado para trás. 1, 2, 3 voltas. Você já criou o gap, você já criou o vão que vai usar para enrolar o colar. Retire qualquer cerda que esteja te incomodando. Puxe a ponta para frente do olhar do anzol e corte a parte que será descartada. No caso, se você não cortar, você deve puxar. Corte qualquer cerda que estiver sobrando. Eu estou usando um cortador de tippet. Para enrolar o colar, eu vou usar uma ferramenta chamada Record Plier, que é um alicate que você usa para pinçar segurando o rack da pena. Levante com uma das mãos e com a outra você rebate todas as cerdas para trás. Rebater e segurar. E inicie o giro. Você vai levantar novamente o rack e vai fechar as cerdas para trás. Continue dando giro e observe. Para cada volta eu ando um passo para frente. A cada volta tem um passo a ser dado, até que você conclua a colocação. Mantenha o rack de pé e passe o fio de atado 3 vezes sobre ele. Rebata o rack para trás e inicie a finalização da cabeça enrolando um fio de atado 3 ou 4 vezes. Corte agora o rack que está excedente. Antes de cortar, você pode moldar a cabeça
mantendo o rack rebatido e formando assim o volume desejado. Uma vez que você moldou a cabeça, você pode pegar o alicate recoplar novamente, segurar o rack que ficou sobrando e cortá-lo. Corte bem rente, o mais rente possível. Para finalizar a cabeça, eu vou usar uma ferramenta de finalização chamada Whip Finisher. Ao fazer uso dessa ferramenta, você pode ainda dar o formato e o molde da cabeça que você deseja. Você pode fazer essa operação uma única vez, ou você pode repetir, fazendo uma segunda vez, ou, se for o caso, até mesmo uma terceira vez. Mesmo que o fio de atado se arrebente, ou venha-se a arrebentar, não vai desmanchar os nós que foram feitos por baixo. Corte o fio de atado o mais rente possível. Para aumentar a resistência do nó de finalização, eu vou usar esmalte de unha. Está diluído em óleo de banana. Use uma ponta de agulha para poder, assim, aplicar uma camada de esmalte. Ela vai vitrificar e vai impedir que esse fio de atado se desmanche. Obrigado por assistir mais esse vídeo e até o nosso próximo encontro.